noite a todos. É uma alegria muito grande tê-los aqui na nossa casa. Agradeço a presença de vocês, nossos mentores, nossos trabalhadores que aqui ficam para ajudar e apoiar nossos trabalhos. Também ficam extremamente felizes com a presença de vocês. Vou ser bem breve aqui só para fazer os anúncios da nossa agenda da semana. Na sequência a gente vai ter a leitura breve do livro Médico Jesus, que é uma passagem, as dicas que Jesus deixa para cada um de nós. E vamos dar sequência. Então, a nossa casa, nas segundas-feiras, às 18h30, a gente abre para atendimento fraterno. Esse é um atendimento individualizado, é por pessoa, conversa geralmente com um médium, um psicólogo, a nossa assistente social, todas as segundas e quartas-feiras, às 18h30. Às 19 horas, nossa palestra pública, que é sempre um capítulo a mais do Evangelho segundo o Espiritismo. E às 19h40 da segunda-feira, nossos passes magnéticos, harmonização e equilíbrio. Nas terças-feiras, que é a data de hoje, às 18h30, tem a recepção e atendimento com a entrega das fichas de atendimento presencial. Às 18h40 a gente dá início aos passes magnéticos. Às 19 horas, tratamento de cirurgia espiritual à distância, que a gente faz pelo Facebook, das pessoas que aqui não conseguem chegar, e aqueles que estão em outras cidades ou têm dificuldade de chegar até o centro. O atendimento ele pode ser feito também pelo Facebook. Hoje, enquanto ele tiver, ele fica 30 dias postado aí no Facebook. E às 19h30 a gente dá início ao tratamento espiritual propriamente dito nas salas com as macas. Nas quartas-feiras, das 19 às 20 horas, nós estamos começamos na segunda-feira passada, todos estão convidados, não é só para os trabalhadores da casa, é aberto ao público. Nós estamos fazendo um estudo do livro Domínio da Mediunidade. Esse livro é uma atualização do livro dos médiuns. E às 20 horas, pontualmente, nós também estamos fazendo um novo curso, que começamos na quarta-feira passada também, que é conscientização sobre a reforma íntima. É um curso maravilhoso, ele é ministrado por um pessoal de um centro espírita lá de Louveira, estado de São Paulo. É um pessoal que já tem aí quase 20 anos dando esse curso, conhece com propriedade todas as dicas que a gente possa melhorar a nossa vida íntima e nossos pensamentos e nossa trajetória nesse planeta. Nos preparando para estarmos eleitos para participar aí do novo episódio do Planeta Nosso, migrando agora de provas e expiações para um mundo regenerado. E tenho certeza que todos esses que aprenderem essas dicas da reforma íntima estarão aí na próxima gestão desse novo tempo, onde a esperança de que o bem prevaleça sobre o mal. Então todos estão convidados. Amanhã, a partir das 19 horas, a gente começa com o estudo e às 20 horas o curso de reforma íntima. E ainda nas quintas-feiras, às 19 horas, e no domingo, o reprise às 10 da manhã, tem o programa Encontro com Jesus. Ele traz mensagens de Jesus através do seu Evangelho redivivo, de amor, fé e esperança. Esse programa é dirigido a todos os cristãos e é passado todas as quintas e os domingos na rádio itapuanoar.com.br, é uma rádio virtual, onde a cada dia a gente tem conquistado mais ouvintes. Esse é um programa que é feito pelo Roberto, toda a estrutura desse programa. São informações não é só para os espíritas, e sim para todos os cristãos. São informações bastante valiosas que vale muito a pena a gente estar acompanhando, principalmente pelos nossos irmãos que passam aqui pelas cirurgias e
tratamentos mediúnicos, as informações prestadas nesse programa é de muita valia. Esses são a nossa agenda. Tirando a parte da nossa agenda, a casa aqui, a gente também faz um trabalho social em apoio a algumas famílias necessitadas. Então a gente sempre está pedindo a colaboração de cada um que puder e tiver condições. A gente tem uma cesta aí que recebe donativos e alimentos não perecíveis, produto de higiene pessoal, e a gente sempre está tentando atender o máximo de pessoas possíveis que não têm condição muitas vezes nem de comer. E temos também uma caixinha de doações ali na frente, quem pode contribuir. Muitas vezes a gente tem que socorrer com algum medicamento, ou um gás de cozinha, ou uma passagem de ida ou retorno à cidade natal, muitas vezes para atender alguma demanda de saúde na família. A casa muitas vezes nós não temos uma renda, é uma casa sem fins lucrativos, a gente vive dessas doações e a contribuição mensal de cada trabalhador aqui. E graças a Deus a gente está sendo muito abençoado, estamos conseguindo honrar com todos os nossos compromissos e de vez em quando até promover alguma melhoria na casa. Esses são os recados que eu tinha a dar para vocês. Agora eu gostaria de pedir que cada um de vocês acalmasse seus corações, elevasse seus pensamentos ao nosso irmão maior, que Jesus consiga trazer muita energia, muita luz, muita fé para cada um de vocês, e que os pensamentos positivos consiga ser um meio de transporte dessas vibrações salutares a todos os nossos irmãos que estão nesse livro, nesse caderno de intenções, encarnados e desencarnados, a todos os nossos irmãos necessitados nos hospitais, nas ruas, e principalmente para os nossos irmãos que ficam aqui no Hospital Esperança, que é atendido por esse nosso centro espírita, que faz parte do nosso dia a dia, iluminar e encaminhar todos os bons fluidos para esses irmãos que aqui se encontram. Então, junto com nós, vamos fazer essa oração do Pai Nosso com muita fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Agora a nossa irmã Yara vai fazer a leitura do Médico do Curso. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Ler a respeito daquele que eu mais amo, o médico Jesus. Temperança. Indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite às enfermidades e muitas vezes a morte são as consequências dos excessos. Eis aí a punição, é o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Jesus prescreveu o remédio da vigilância para nossas dificuldades. Viajar é observar-se com atenção. Fiquemos atentos para os reais motivos que nos fazem descer as escadas do desequilíbrio. O que nos leva a comer exageradamente
O que nos faz beber além da conta? O que nos impulsiona a falar mal do próximo? O que nos faz perder o humor? O que nos leva ao pessimismo? O que nos faz ficar revoltados contra tudo e contra todos? Geralmente caímos em tais situações sem notar os gatilhos que as disparam. Observá-los atentamente representará o primeiro e fundamental passo em favor da nossa cura. Vigiar para não cair em tentação, ensinou Jesus. Vigiar para evitarmos os excessos de toda ordem, pois são eles que levam a saúde para o perigo. A saúde pede temperança. Tudo nos é permitido, desde que tenhamos moderação. Vamos nos olhar com mais amor e verificar onde estamos nos descontrolando. Pois, do contrário, o carro da nossa vida vai bater no poste do primeiro hospital ou do cemitério mais próximo. A miúde, não abandonamos os comportamentos nocivos, mesmo ciente deles, porque, de certa forma, eles nos dão algum tipo de prazer. Dai, porque preferimos ficar com o prazer de agora, em detrimento de um sofrimento futuro. É preciso muita atenção com esse mecanismo perigoso. A vigilância nos ajuda a inverter esse raciocínio para identificarmos, desde agora, o sofrimento que nossos hábitos nocivos já estão produzindo. Ou nós, por exemplo, vamos querer experimentar todas as doenças causadas pelo cigarro para saber dos prejuízos que o fumo acarreta? Então, o que nós vemos aqui, meus queridos irmãos? Que tudo, nada é proibido, mas tudo em excesso é veneno. Então, é isso que o nosso mestre está querendo falar sobre isso. E só por si, já a leitura já diz tudo. Não há explicação. A única explicação é que o excesso é nocivo e que o excesso pode nos matar. Que Jesus nos abençoe, sempre nos ajudando a entender esse processo. Boa noite a todos e agora vamos dar continuidade com o nosso irmão Roberto com o tratamento à distância. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, em nossa casa. Com essa simplicidade que nós recebemos a cada um de vocês aqui dentro. Todos vocês são importantes para Jesus. Cada um de vocês que aqui estão, com certeza estão envolvidos pela luz e pelo amparo. Os nossos queridos mentores espirituais, a equipe médica, o Dr. Bezerra de Menezes, já auscultou o coração e a mente de cada um de vocês, sabendo que cada um precisa, que cada um necessita para a sua completa recuperação. Eles sabem o que vai no fundo do coração de cada um de nós. Então, este é um momento único em que nós, com esta comunhão com Deus, com Jesus, com o Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flites, temos a oportunidade de abrir nossos corações, a nossa mente, a essas vibrações de paz, de harmonia, que envolvem a cada um de vocês nesse instante, tanto nossos irmãos desencarnados,
que estão em tratamento, oriundo do Hospital Esperança, que fica na egrégora do nosso Centro Espírita Caminho de Luz, que aqui comparecem também para poder, através dos fluidos salutares, do ectoplasma, do magnetismo que cada um de nós encarnados aqui tem, ao qual nossos mensageiros, benfeitores, médiuns espirituais manipulam esses fluidos para que possam fazer a medicação, o cataplasma, as cirurgias espirituais necessárias nesses irmãos tão necessitados que aqui vêm, e que nós possamos nesse instante, com nossos corações cheios de gratidão e de paz, pedir a Jesus também por nós, pelos nossos familiares, por aqueles irmãos que se encontram internados nos hospitais, nas UTIs, os nossos irmãos que após percorrerem clínicas e mais clínicas, atrás de um tratamento, porque tem uma doença de fundo que pela medicina terrena já não tem muito mais o que fazer, mas é nesse instante em que nós sentimos essas notícias, que sabemos a gravidade daquilo que nós passamos, queridos irmãos, é aí que nós devemos pegar mais firme na mão de Jesus, é aí que nós devemos ter aceitação, porque o Pai sabe tudo que é o melhor para nós. Nós não podemos nos revoltar, porque a partir do momento que nós revoltamos, nós caímos no nosso padrão espiritual e passamos a conectar com esses espíritos desencarnados doentes, com essas energias enfermiças, negativas, atraindo para o nosso lado uma legião de espíritos doentes que passam pelas mesmas dificuldades que nós, como encarnados, estamos passando. Não é porque esses irmãos desencarnaram com uma doença grave, com metástases, doenças difíceis de curar, que acometem uma grande parcela da nossa população através do câncer. Tantos irmãos que aí estão desenganados, mas que não perderam a esperança em Jesus, que não perderam a esperança no Mestre Jesus, o médico dos médicos, que disse que para ele não há doença incurável. Então que nós devemos continuar perseverando no bem, procuremos ter aceitação, porque, meus irmãos, as coisas não são como nós gostaríamos que fosse. Isso se aplica não só em doenças, mas na nossa vida. E essa revolta, essa não aceitação das nossas condições, de não ser aquilo que nós almejamos, aquilo que nós queremos para nós, faça com que nos afastemos de Jesus, afastemos de Deus, da nossa religião, relegando a último plano essa conexão com Jesus e com os benfeitores espirituais. E quando nós somos despertados pelas doenças que acometem o nosso físico, há muito tempo nós já estávamos doentes, porque a verdadeira causa de todas as doenças se localizam no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. A causa de todas as nossas doenças, doenças essas que foram plasmadas no nosso corpo espiritual através de reencarnações passadas, ou mesmo dessa presente reencarnação, pelos deslizes que nós tivemos na vida,
pela nossa ambição, pelo nosso materialismo, pela nossa falta de amor, de compreensão, de perdoar, de amar, de estender as mãos, auxiliar nosso próximo, e só querermos bens materiais, aproveitarmos dessa vida, pisoteando o nosso próximo, machucando, judiando, não valorizando os nossos familiares, o nosso companheiro, a nossa companheira, nos guardaram nesse egoísmo, nesse orgulho, nessa vaidade, nessa prepotência. Nós vamos emitindo energias negativas, energias deletéricas, e essas energias vão se acumulando no nosso corpo espiritual, da onde advém, que elas vão ser depositadas no nosso perispírito em determinados órgãos, aonde com o passar do tempo vai desencadear o desequilíbrio e a desarmonia nas células espirituais, fazendo com que o nosso corpo espiritual se adoece, e essas energias e essa doença, ela é plasmada e materializada no nosso corpo físico, aonde esse corpo físico funciona como um mata-borrão, chupando as imperfeições do nosso corpo espiritual, para que esse possa sarar. E quando nós procuramos uma casa espírita, aonde se trabalha com tratamento médico espiritual, realizado pelos médicos espirituais aqui na nossa casa, esse trabalho de cirurgia espiritual é realizado pela equipe médica de Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flitz, esses benfeitores amorosos que vêm até nós, acompanhando o nosso pensamento, a nossa resignação, a nossa humildade e a nossa aceitação, para que assim eles possam ter condições de, através das cirurgias espirituais, nos preparar, levar a cura, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Então, da importância que nós temos que ter aquela fé inabalável nos desígnios de Deus, temos muita esperança para que a misericórdia do Pai se faça em nós e nós possamos receber tudo aquilo de bom que nós precisamos e necessitamos. Então, que nesse instante, meus irmãos, nessa comunhão de pensamento e de amor com Jesus, possamos fechar nossos olhos, os nossos irmãos nos seus lares, procurem um local tranquilo, um quarto, aonde não seja interrompido, coloquem sua garrafinha d'água, ou uma jarra, ou um copo d'água, para que aí a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes possa plasmar, fluidificar essa água, colocando a medicação que você precisa, que você necessite para a cura das suas doenças. Então, nesse instante, Senhor Jesus, suplicamos com muita humildade, fé e sem nada exigir, mas submetendo à sua vontade a cura da doença dos nossos irmãos, seja do espírito ou do corpo físico. Nesse momento de muita fé, gratidão, vamos continuar conectados com Jesus, o médico das almas, a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, através do nosso pensamento, cheio de esperança, de fé inabalável nos desígnios de Deus, para que possamos receber a cirurgia espiritual que necessitamos no nosso corpo espiritual, aonde se encontra a verdadeira causa das doenças que se manifesta no nosso corpo físico. Que você receba o lenitivo
o alívio de suas dores e a cura para todos os seus males, do seu corpo físico como do seu corpo espiritual, curando toda depressão, ansiedade, aflição, desânimo, extirpando, desmaterializando através das cirurgias espirituais em qualquer órgão que estiver afetado por alguma doença, todos os tumores malignos, nódulos, metástases cancerígenas, e que possa ser trazido o equilíbrio, a harmonização para todo o seu corpo espiritual, físico, dando um novo direcionamento a todas as células com uma nova orientação de equilíbrio e de harmonia. Que você não se esqueça que depende da sua fé inabalável nos desígnios de Deus e Jesus, o médico dos médicos, que nos disse que para ele não existe doença incurável. Que você mude a sua conduta, o seu proceder de sua vida, procurando ter pensamentos positivos no bem, fazer a caridade, perdoar quantas vezes forem necessárias, amor incondicional a todos os nossos semelhantes, ter aceitação, ter renúncia e muito amor. Procurar vivenciar o Evangelho de Jesus no seu dia a dia, em suas ações. Enfim, procurar ser um homem de bem. Mas não se esqueça que toda cura é alcançada no tempo de Deus e não o nosso. Por isso, continue com fé no nosso Mestre Jesus, colocando em prática o exercício da paciência e da humildade, caridade para com todos os nossos irmãos e com nós mesmos, esperança e fé inabalável nos desígnios de Deus, que nós possamos continuar vibrando muito amor e muita paz, e que nós pedimos nesse instante ao Dr. Bezerra de Menezes, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam a teu infinito amor. Jesus divino, portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus dons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe em todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que todos possam se sentir mais fortalecidos no amor de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão maior, sob as bênçãos de Dr. Bezerra de Menezes. Que Jesus abençoe, nos ilumine e que nós possamos continuar vibrando esse amor, meus irmãos, confiando sempre na misericórdia do Pai, procurando
manter essa esperança e essa fé nos desígnios do Pai. Não se desespere. Por mais que sua situação seja grave, por mais que você se sente desfalecer, meu irmão, não fraqueje. Tenha esperança em Deus, em Jesus. Continue confiando, filho. Porque Jesus, o nosso meigo rabi da Galileia, abre vossos braços cheios de amor e de esperança, para que você possa deitar a sua cabeça no seu remanso e sinta o seu afago, o seu abraço terno e sincero, para que assim todas as suas dores possam ser sanadas, e que você tenha o conforto, que você mantenha essa esperança e essa fé e essa confiança em Jesus. Siga em frente, sem esmorecer, sem duvidar da misericórdia do Pai. E continue, meu irmão, com essa esperança, com essa fé. Porque Jesus, Ele está ouvindo o seu pedido que vem do fundo do seu coração, com muita humildade, sem nada exigir, mas sim com muito amor, com muita resignação e aceitação, dizendo: Senhor, fazei de mim segundo a tua vontade e não a minha, porque tu sabes o que é melhor para mim. Então, mestre, eu vos peço, continue me auxiliando e me sustentando nesses momentos de dores, de sofrimentos e dificuldades. Fortaleça-me meu espírito para que eu possa passar essa prova com muita humildade, simplicidade e aceitação. Que jamais eu me revolte contra os seus desígnios, que apesar da dor e do sofrimento, eu sei sim. E Deus, que é todo amor e bondade e justiça, jamais permitiria que um filho seu passasse por uma prova tão difícil da doença, do sofrimento que você está passando. Então pegue firme na mão de Deus e de Jesus. Ore com esperança e com muita fé. Quando sentir desfalecer, quando sentir que a vida já não faz mais sentido, que a desesperança rodar o seu coração e sua mente, nesse instante, meu irmão, retire-se do controle para um local tranquilo, escute uma música suave, abra seu evangelho, ou mesmo leia uma mensagem da religião que você segue e conversa com Jesus no silêncio do seu coração e do seu pensamento. Conte a Ele as suas mágoas, as suas dores, o seu sofrimento. Abra seu coração para Ele, porque com certeza o Pai ali está te ouvindo, cheio de amor e misericórdia. E após este momento, procure ficar em silêncio, cheio de amor e de esperança, que a intuição e esses benfeitores, em nome de Jesus, trarão a você o lenitivo e o amparo para as suas dores e sofrimento, e você vai começar a sentir uma nova energia a te invadir. Você vai sentir a alegria brotar em seu coração. Você vai sentir uma força tão grande, capaz de suplantar e de vencer todas as dificuldades e tropeços do caminho, e vai seguir em frente, porque Jesus ouviu a sua súplica. Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Continue confiando nesse Pai maior, no nosso querido Senhor Jesus Cristo, Dr. Bezerra de Menezes e Dr. Fitz, e nesta noite, mais uma vez, em nome de Jesus, levou a cada um dos nossos irmãos o tratamento de cirurgia espiritual
que você necessite. Continue confiando e com certeza você recebeu muito da misericórdia do Pai nesta noite, neste dia. Paz, muita fraternidade e muito amor.